qual que é a tua visão de cripto de forma geral e até assim, quais as razões que te deixam com o pé atrás? Porque eu acho que tem duas coisas interessantes, assim. Uma das coisas é aquele negócio, o mercado nunca está errado, e aí se o mercado nunca está errado, tem algumas precificações de curto prazo que são muito contrárias à crença da maioria das pessoas ao longo dos últimos 10 anos sobre cripto, principalmente de mercado tradicional. E a segunda coisa é assim, qual que é teu senso sobre cripto e por que que você tem um racional, ou tem um pé atrás, ou não acredita no fundamento das criptos? Bom, acho que a minha visão sobre cripto, ela tá bem melhorando, tá? Mas eu continuo sem entender o que eu faço com a cripto, tá? Quando eu olho a cripto, eu falo, poxa, é um competidor de ouro? Talvez, mas aí eu vejo o ouro, o ouro responde hoje a questões geopolíticas, tá? O ouro e os criptoativos não pagam juros. Pagam juros? Pagam dividendos? Pagam alguma coisa? Não pagam. Assim, depende. Você pode, assim, você pode separar em algumas classes de ativos. Quando você fala de Ethereum, por exemplo, e aí é um pouco mais conceitual, você pode colocar os seus Ethers num negócio que chama staking, que é você coloca eles em garantia para validar a rede e você tem um juros de 4% ao ano em Ether. E aí você tem alguns outros produtos que também te dão juros em cripto, porque querendo ou não, ele é como um dinheiro. O dinheiro pode ser emprestado. Quem é a contraparte disso? Quem vai me pagar 4%? Porque eu gostei, tipo assim, hoje quando eu penso, opa, por que eu vou comprar cripto? Por que eu vou comprar ouro? Ouro eu compro e sei o motivo. Reserva de valor e aproveitar a questão geopolítica depois que os Estados Unidos resolveu usar o dólar como arma geopolítica, quando congelou as reservas russas. Tu vê que a China hoje está no recorde de compra de ouro. Eu consigo entender a compra de ouro. Ok, cripto, eu gostei muito de um processo que eu estou vendo que chama-se institucionalização. A questão dos ETFs, para mim, vai me trazer... Lembrando, eu tenho o Hashdash, tá? Porque não aguentava mais ser zoado na Genial, eu acabei comprando, obviamente, na Máxima. No IPO. Onde é que eu estava? Hoje, eu continuo vendo, poxa, eu gostei dessa institucionalização, tá? Inclusive, eu chutaria que essa pernada de alta da cripto, do Bitcoin, de 25, 26 para 37, teve muito a ver com essa questão da institucionalização, dos ETFs, etc. Eu gosto. O que sempre me deixou com 2, 3, 4, 5, 7 pés atrás da cripto, era uma sensação, por que ao ver cripto, eu não estou validando um ativo que serve para na minha visão, submundo, sequestro, sei lá, pagamento. Cara, é o que me vem à cabeça. Então, isso sempre me afastou da cripto. Não estou dizendo que eu estou certa, não, sempre me afastou. Outra coisa que me afastou, o que eu faço com a cripto? É reserva de valor? Poxa, então prefiro o título público americano. Prefiro o ouro. Vocês me falaram que, Mota, tem dividendos aí, 4%. Aí eu perguntei para você, qual é a minha contraparte? Quem é o risco? Quem vem me pagar esses 4% ao ano? Vamos lá. Assim, quando você fala e aí, segregando classe ativo, Bitcoin, ele não tem essa remuneração. Assim, é literalmente como o ouro, de fato, você não recebe nenhuma remuneração, ele não tem yield. Se ele não tem yield, de fato, é como você deixar dinheiro parado e a demanda daquele ativo tem que aumentar, senão o valor dele não se sustenta no longo prazo. E aí você tem uma discussão de demanda, que é de onde essa demanda vem para sustentar esse valor no longo prazo. E isso é totalmente justo e é o que a gente, assim, mais discute aqui. A nossa tese para o Bitcoin especificamente é que a demanda vem de uma tese de reserva de valor que deve se sustentar no longo prazo. A gente tem uma percepção que, óbvio, o Bitcoin tem uma volatilidade enorme no curto prazo, está falando de 40% ao ano, mas esse negócio saiu de 120% ao ano em 2017 e vem caindo a volatilidade, e a gente acredita que é principalmente por questão de maturidade. E você tem uma questão de reserva de valor que é uma questão de acesso. Assim, reserva de valor, a gente até estava pegando os valores ontem. Qual que era o endividamento dos Estados Unidos em relação ao PIB ao longo dos anos? Taxa de juros lá na década de 60 era 5% e o endividamento era 40%. Em 2007 era 60% do PIB com taxa de juros de 5%. Agora está 120% do PIB com taxa de juros de 5%, que é uma coisa passageira e o contexto mudou completamente. Agora, como é que essa conta, não para os Estados Unidos, mas para o mundo, vai ser paga? É questão de inflação, potencialmente, então potencialmente uma inflação mais alta no longo prazo. Você tem, enfim, várias discussões sobre isso, e a nossa geração especificamente, aqui que eu entro, assim, eu não sei nem onde eu compro ouro. Eu vou comprar um ETF? Cara, você teve confisco de ouro no passado que gera uma certa insegurança. Você tem questão, por exemplo, imóvel. Imóvel é uma coisa que a nossa geração tem pouco acesso, até uma coisa que você comenta, assim, acesso a imóvel.
E Bitcoin é uma coisa que na nossa geração é visto como algo que pode ser reserva de valor, ou que pode guardar valor ao longo do tempo. Óbvio, essa volatilidade precisa cair para isso se materializar. Mas tudo indica que isso vai acontecer, até porque já tem caído. Então acho que esses são os principais fatores, e até essa outra resposta de contraparte. No caso de Ethereum, você está validando, dando em garantia para validação da rede, e quando acontece uma validação da rede, você recebe uma receita. As pessoas estão pagando taxa de transação, entenda como uma bolsa, entenda como uma B3. Você paga a taxa de transação com uma corretagem, hoje em dia você não tem mais corretagem em bolsa, mas você paga alguma coisa para transacionar ali, alguns basis points, né? Os emolumentos. De fato, quando você usa cripto, quando eu transfiro cripto para você, eu pago taxa. Essas taxas são pagas para os caras que deixam em garantia a sua cripto, então a contraparte são os usuários que estão fazendo transferências dentro da rede. Então é isso o principal. Toda transação que é feita gera uma receita, essa receita é repassada para quem deixa em garantia para validar. Então, assim, é essa contrapartida que você tem, por isso que funciona como um yield de 4%. Aí a dinâmica por trás de por que remunera é um pouco mais complexa. Assim, você precisa deixar em garantia para que exista uma confiança na rede, mas assim, não vale a pena entrar no mérito disso. A grande questão é, isso não é inflacionário, não são novas moedas entrando no mercado, é de fato pessoas que estão pagando por taxa de transação, tendo uma parte dessas transações revertidas para quem está deixando em garantia. Então isso que é o principal. No caso de só também, não tentando deixar a conversa no lado técnico da coisa, mas só criando a diferenciação de Bitcoin e outras, tá? Não vale a pena dividir o que são as outras. Mas o Bitcoin, ele é visto como Bitcoin e o resto é visto como mercado de criptomoedas. Então, essa diferenciação existe. E a narrativa lá de trás do Bitcoin, quando surgiu, lá com a Silk Road, que era aquele mercado negro, né, que realmente o pessoal viu um primeiro caso de uso para o Bitcoin vindo para atividades ilegais, acabou ficando na cabeça de muitas pessoas. E, de fato, se você não acompanha tanto esse mercado, é aquela história que vai fazer mais barulho na sua cabeça até hoje. Só que você teve uma sequência de narrativas, inclusive inclusive das positivas, né, no caso, que foi a da própria criação do Bitcoin, que o título do white paper dele, né, foi criado como uma moeda para ser transacionada P2P sem intermediário. Então era para ser uma moeda de transação. E ele já não é mais assim. As pessoas não usam Bitcoin para fazer transação diária, né, de valor pequeno. Por causa do custo, nada com ele, por causa do custo de transação. O custo de transação, ele é alto demais para você utilizar no dia a dia, assim, não faz sentido comprar qualquer valor pequeno. Negócio. Só que aí a narrativa foi evoluindo mas beleza, ele já não está servindo o propósito inicial dele, mas nenhuma tecnologia que é criada, ela é criada já perfeita, né, para cumprir 100% do seu propósito. E aí a gente começou a evoluir para essa narrativa do tal do ouro digital, né? Será que tem como competir com ouro? Tem como, enfim, preservar valor ao longo do tempo? E a única variável que falta para que a gente consiga ter essa certeza é a prova do tempo, né? Que se a gente está comparando o ouro aí que tem 6 mil anos de história sendo negociado, o Bitcoin tem 13, 14 anos, sendo que foi de 17 para cá que foi minimamente relevante. Então, de fato, a prova do tempo falta acontecer. De resto, todas as outras características, se você pensar para uma reserva de valor, o Bitcoin consegue bater de frente com o ouro, tá? E em algumas ele acaba sendo até um pouco mais vantajoso. E um exemplo que a gente acaba usando aqui de vez em quando para situações muito, muito drásticas cara, num cenário catastrófico, ou de confisco, ou de guerra, que foi o que aconteceu na Ucrânia, né? Foi o que aconteceu. Ramos acabou não contando tanto isso, mas enfim, a Ucrânia acho que é o exemplo mais recente que teve, que foi. Cara, tiveram pessoas, um exemplo clássico é de um artista que trabalhava com NFTs, enfim, não vem ao caso, ele fala, ele é ucraniano, e ele conseguiu fugir do país, falou, eu só estou vivo hoje, só consigo pagar minhas coisas hoje, porque eu tinha cripto. Todo o resto do meu dinheiro está preso lá no banco na Ucrânia. E aí, nesses casos extremos, você começa a ver uma possibilidade de uso que cara, se eu precisar correr por algum motivo que seja, pegar um avião e vazar daqui, eu vou agarrar ouro? Tipo, eu vou conseguir levar ouro comigo? Provavelmente não. E cripto, você não precisa levar nada, ou, né, você leva aquele seu pendrivezinho que tem tudo ali dentro, e pronto, você está 100% fora do sistema. Então, como reserva de valor nesse sentido, para casos muito drásticos, eu não consigo ver uma reserva melhor. Tanto que a gente até pegou a lista de países, isso onde é mais adotado. Onde é mais adotado, cripto como um todo. Por percentual da população, olha que engraçado, né? Não por volume. Percentual da população. Obviamente não é volume financeiro é Estados Unidos.
mas Nigéria, Tailândia, Turquia, Argentina, Emirados Árabes, Filipinas, Vietnã, Índia, Singapura, Brasil e vai descendo. Assim, se você pegar a lista como um todo, é tudo subdesenvolvido. É mercado emergente. Tudo é risco, mercado É emergente. risco de fronteira. Que risco tem, de- assim, problema com moeda, inflação, etc. E aí depois, no finzinho, assim, acho que o último da lista que a gente pegou é França, assim. Ele vai pra Europa, Estados Unidos. Assim, a países adoção é baixa. institucionais, né? Institucionalizados. Mas quer ver vendo o Eric falando agora, vendo vocês falando, pô, é só pegar seu pendrive. Pô, imagina se eu tô com o meu pendrive no estilo se dirige no case, se beba no case. Se beber no caso. Pô, sumiu meu pendrive. Ou, pô, Isola, acontece alguma coisa comigo, como vou recuperar esse pendrive? Minha família vai ter acesso? É a questão da autocustódia. Assim, Sei lá, mas o que eu quero deixar bem claro, a minha percepção, em relação aos criptoativos, ela vem melhorando bastante. Quanto mais institucionalizado ele for, Sim. mais legal, mais regulado ele vai ser. Para mim, uma coisa que eu não sou partidário de uma visão mais libertária, etc. Poxa, Banco Central, ele inflaciona, ele imprime moeda e inflaciona. Para mim, o Banco Central ele tem uma função fundamental no mundo, fundamental na economia, que ele que é o capaz de estimular uma economia ou frear a economia. Tá? Eu acho impossível os bancos centrais globais abrirem mão desse poder. Eu acho super importante para a institucionalidade dos países. É um instrumento. E outra pergunta, o que significa, essas moedas digitais dos bancos centrais, elas competem com os criptoativos? Não. Não. Assim, a primeira pergunta, que foi você falando da custódia. A custódia de cripto, e é aí que torna interessante. Você não faz a custódia da cripto. Você tem uma rede sustentada, online, Que é a blockchain. e você tem acesso a um cofre dentro dessa rede. Então, o que você guarda nesse pendrive é só o acesso ao cofre. Ele, na verdade, torna uma visão mais fácil para você, usuário, para acessar o seu cofre, que tem uma chave específica que está ali dentro, que você, Mota, Eric, eu nunca vi a minha chave. Eu nem sei como ela é. Assim, é um código alfanumérico que está ali dentro e tem uma senhazinha para eu entrar. E onde é que você guarda isso? Exato, ela está na rede. Esse que é o ponto. É como se você falasse do sistema que você tem de bolsa e corretora. A custódia do ativo está na rede Bitcoin. E você só tem o acesso àquela custódia. É por isso que o Bitcoin é um sistema que ele quase nunca é custodial no nível da pessoa. O que você custodia é a chave, você não custodia a cripto. Então, você tem acesso através do pendrive. Se eu perder o pendrive, não tem problema. Se eu tiver acesso a minha chave privada. Eu posso comprar um outro pendrive e colocar a minha palavra de recuperação ali e ele vai voltar, porque o que importa é o acesso realmente à minha carteira que está na blockchain. Então, o meu cofre que está na blockchain. Então, assim, a cripto nunca está no aparelho. A cripto nunca vai estar no aparelho, nunca vai estar no seu computador, ela vai estar na rede como um todo. E aí a rede é sustentada por um monte de validadores ali que fica mantendo uma segurança em cima daquele ativo. Que, na verdade, você precisa ter maioria na rede para movimentar. Então, é isso que dá segurança, porque a maioria das pessoas tem que confirmar que o Eric é o Eric, que ele está assinando a transação de fato e que aquela chave... E aí é muito de criptografia de fato.